Obrigado, Tiago. Vamos então agora à divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024. O lucro líquido atingiu 255 milhões de reais, mais uma vez um ROE acima dos 16% ao ano, 16,2% agora. A carteira expandida atingiu uma marca muito importante. São 50 bilhões de reais na carteira de crédito expandida, com mais de 5 mil clientes corporativos sendo atendidos pelo banco neste momento. A carteira de 50 bilhões de reais representa um crescimento de 14,5% em comparação a 12 meses atrás. A margem financeira ultrapassou pela primeira vez os 600 milhões de reais, atingiu 622 milhões de reais, um crescimento de 5,2% quando comparado a um ano anterior, representando um NIM de 4,4%, um NIM que nós consideramos um estágio muito adequado e que vem se mostrando consistente nos últimos trimestres. Uma disciplina muito grande nas despesas, um crescimento de 4,4% no ano contra ano, com um índice de eficiência de 37,8%, os dois índices dentro dos guidances que foram fornecidos ao mercado. A carteira de crédito expandida, como eu disse há pouco, atingiu 14,5%. Esse é um crescimento muito adequado, ele vinha inferior a esse, atinge 14,5%, o nosso guidance vai de 10% a 15%, portanto está próximo do topo do guidance, e com desempenho positivo de todos os segmentos. 15% de crescimento no CIB, 14,4% de crescimento no Corporate e 10,8% de crescimento anualizado no Middle. O grande destaque fica para a carteira que a gente chama com caixa, que é o somatório da carteira de empréstimos e da carteira de títulos privados, com um crescimento de 15,4% em 12 meses. A exposição setorial continua muito diversificada, a gente tem mostrado esse gráfico para vocês, ele sofre poucas oscilações de um trimestre para outro. O segmento do agronegócio continua sendo o segmento mais importante do banco, uma participação de 22,2%. O segmento de serviços pega pela primeira vez a segunda colocação. A segunda colocação normalmente era do setor de energia, o setor de serviços passa por pouco, ainda são dois segmentos muito relevantes para o banco, energia ainda com 12%. Depois vem o segmento de comércio, com 7%, construção civil, com 6,8%, e o segmento financeiro teve um acréscimo bastante significativo no trimestre, 0,7 pontos percentuais, atinge agora 6% de participação no total. Esse aqui é um gráfico novo que a gente traz para vocês. Esse gráfico basicamente mostra, numa visão de alguns anos, qual é a participação que as operações com alto consumo de capital e baixo do consumo de capital têm nas receitas que são originadas com clientes. Quer dizer, aqui não estão nem as receitas originadas com o mercado e nem o patrimônio remunerado à CDI. Isso é importante por quê? Porque esse gráfico ele demonstra qual é o resultado de um grande esforço que a organização tem feito para estar mais presente na vida dos clientes, para ter mais soluções disponíveis, para ter mais produtos não só os de empréstimo, que estão largamente representados aqui, mas os produtos de assessoria de banco de investimentos, os produtos de cash management, os produtos de seguros, os produtos de proteção à oscilação de taxa de juros, de preço de commodities, os derivativos, que têm um componente de crédito, mas têm um consumo de capital muito baixo. Esta proporção de receitas de alto consumo de capital e baixo consumo de capital, se nós olhássemos um pouco para trás, para 2019, 2018, 17, 16, elas estariam por volta de 20%. Elas sobem para 30%, continuam subindo para 38%, 39% e atingem agora, em 9 meses de 2024, 44% de participação, comparado a 58% das receitas de alto consumo de capital, um nível que a gente acha bastante satisfatório e que nós pretendemos manter nos trimestres à frente. A margem financeira gerencial, o NIM, se a gente olhar aqui na comparação trimestral, houve um crescimento de 4,1%, crescimento de 5,2% no anualizado. É interessante a gente olhar os 9 meses, porque a gente vê que aqui que as linhas de negócios, sendo a margem obtida junto a clientes ou a margem obtida junto ao mercado, as duas com crescimentos bastante relevantes. E apenas o patrimônio remunerado à CDI tem uma pequena queda, isso muito por conta da queda da taxa Selic. O NIM, como eu vinha dizendo, depois de um primeiro trimestre um pouco mais fraco, a gente achava que isso recuperaria, ele se recupera, se estabiliza por volta do 4,5%,
e a gente espera que, pelo menos no futuro próximo, ele fique por conta disso. Aqui as receitas de serviço, de novo um destaque positivo para o banco. Depois da gente consolidar nos últimos trimestres o patamar de 100 milhões de reais, agora nós estamos buscando consolidar o patamar de 120 milhões de reais. Já é o segundo trimestre consecutivo que isso acontece. Um destaque muito grande novamente para o Banco de Investimento, 48,9 milhões de reais, o melhor terceiro trimestre da história do Banco de Investimento. A parte de corretagem de seguros e garantia teve um trimestre um pouco mais fraco, mas ainda assim muito relevante quando comparado a trimestres anteriores. Na verdade, o segundo TRI é que tinha sido um destaque muito grande. Quando a gente vê a fotografia do ano e compara 9 meses com 9 meses, a gente vê que a linha de FIIs de garantias prestadas, esse é um business consolidado, é um business pouco dinâmico, vamos dizer assim, então tem uma estabilidade muito importante, é uma receita importante para o banco, mas é muito estável. Nas outras duas componentes desta receita, tanto de banco de investimentos como de corretagem de seguros e tarifas, há uma grande evolução e isso é motivo de grande alegria para a gente. A qualidade da carteira de crédito. As provisões ficaram por volta de 0,6%, muito dentro do range que a gente trabalha, isso a gente tem dito para vocês. A gente tem um modelo de negócio onde, em condições normais, essa despesa de provisão ampliada, ela oscila de 0,5% a 1% em relação à carteira expandida. Quando está mais próximo do meio, é um cenário um pouco mais benigno. Quando está mais próximo de 1, é um cenário um pouco mais estressado. Ela está agora mais próximo de meio. A gente tem tido, o mercado tem tido, né, tem saído nos jornais um número maior de recuperações judiciais, afetando uma série de companhias. A gente, obviamente, está presente em alguma delas, mas eu julgo que a qualidade da carteira continua sendo muito boa, portanto, eu acho que esse é um nível de provisão que está bastante adequado. Nas operações com atraso acima de 90 dias, o maior destaque é visual, né? Fica aqui por conta do CIB, com a resolução daquele caso grande de CIB, que houve no terceiro trimestre de 2024, ele volta a um patamar normal, tendo um índice de operações em atraso muito próximo de zero. O segmento do corporate está em 0,7, muito constante. O segmento do middle, mostrando algum sinal de recuperação, depois de um pico de 4,7 no segundo TRI, no primeiro TRI, há uma melhora para 4,3 no segundo e agora para 4,1. Então parece que tem uma tendência um pouco mais positiva aí. E o banco como um todo, com um índice de atraso acima de 90 dias, na casa de 1,2%. No caso dessa operação grande do CIB, a gente quis trazer um gráfico que explica melhor um pouco isso. Então a gente vê que as operações de atraso caem de 3 para 1,2, que já era o patamar que existia se esta operação não fosse considerada. Quanto à operação em si, a gente recebeu, isso pode ser dividido em 3 partes. Uma parte foi em caixa, que já foi paga, foi recebida pela organização, e ela é muito próximo aos 30% que nós tínhamos não provisionados. Só para lembrar, nós provisionamos 70%, deixamos 30% não provisionados, esses 30% foram abatidos com esses recursos que entraram. As outras 2 partes são, um empréstimo de longo prazo, outra, uma quantidade de ações da empresa, as 2 pouco relevantes, altamente provisionadas, então com potencial de impacto nos resultados absolutamente irrelevante. Falando um pouco mais da qualidade da carteira de crédito, o saldo de PDD está por volta de 2,3%, aqui de novo o efeito desta operação. Os 2,3% muito semelhantes ao que já vinha antes, sem a operação específica do segmento do CIB, e o índice de cobertura atingido 195%, um índice bastante satisfatório na nossa opinião. A evolução das despesas. Aqui um destaque muito positivo, como eu tinha falado. Então, as despesas crescendo em 9 meses, 6,4%. Isso 9 meses de 2024, comparados a 9 meses de 2023. E as receitas crescendo 9%. Isso significa que há uma melhora do índice de eficiência do banco, que chega a 37,8%, portanto já dentro do nosso guidance, que vai de 35% a 38%. A captação continua sendo um ponto forte do banco e continua estando num momento muito favorável. As taxas praticadas hoje, acho que são das mais baixas que eu me lembro. Isso tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional.
Um exemplo são as letras financeiras perpétuas que nós emitimos recentemente, 500 milhões de reais. Eu vou falar um pouco mais daqui a pouco sobre o impacto no nosso capital, mas não só elas. As letras financeiras tradicionais, os CDBs, as captações internacionais, têm todas apresentadas condições de volume, de prazo e de preço muito adequados. Quanto ao capital, nosso capital encerra o trimestre em 16,1%, sendo 13,6% de capital nível 1 e 2,4% de capital nível 2. No capital nível 1, nesses 3,6%, não estão considerados ainda os impactos dos 500 milhões de reais de notas financeiras perpétuas que eu comentei há pouco. Assim que aprovados pelo Banco Central, elas devem ter um impacto aqui de mais ou menos 100 basis points. E aqui a gente mostra para vocês a evolução dos resultados do terceiro TRI de 2023 comparados com o terceiro TRI de 2024. A gente parte de 228 milhões de reais no ano passado. A gente pode ver aqui que é uma contribuição positiva das linhas de negócios, né? Tanto dos negócios com clientes quanto dos negócios com mercados. O patrimônio remunerado da CDI tem uma queda por conta da taxa de Selic mais baixa. Há uma melhora também nas provisões, nesse ano um cenário mais benigno do que do ano passado, e aí um aumento de despesas e um pouco mais de imposto de renda. No final, um lucro de 255 milhões de reais, que é 11,8% superior ao do mesmo período do ano passado. E finalmente a gente traz para vocês o guidance. É muito satisfatório ver que dos 4 guidances fornecidos, nós estamos no terceiro trimestre dentro em todos eles. Então, no crescimento da carteira de crédito expandida, o guidance de 10% a 15%, nós estamos atingindo 14,5%. No crescimento da carteira do middle, o guidance revisado de 10% a 15%, entramos pela primeira vez dentro, por volta de 10,8%. No crescimento das despesas, tecnicamente nós estamos fora do guidance, com 4,4%, mas estamos fora porque estamos melhor do que o guidance fornecido, que era de 7% a 12%. E no índice de eficiência, ainda próximos do topo, mas já dentro do range. Isso daqui nos mostra que nós estamos, acho que, num caminho que é o caminho traçado pela organização. O quarto trimestre está apenas começando, então não dá para a gente saber ainda o que vai acontecer, mas costuma ser um bom semestre, um bom trimestre de negócios, de maneira que nós temos uma expectativa de poder entregar como resultados todos os guidances que foram dados ao longo desse ano. Esses são os resultados que a gente tinha mostrar para vocês, mas agora o ABCDI continua. Teremos agora aqui a Isabel Branco, o João de Biasi e o Antônio Sanches, que estarão mostrando como esses resultados foram construídos. Para isso, estarão conversando com o Ricardo Moura, nosso diretor de RI, de M&A proprietário e de estratégia. Espero que vocês gostem.